Quando a gente pensa nos grandes patriarcas da Bíblia, logo vem à mente Abraão ou Jacó, certo? Mas e a figura que conecta os dois? Muitas vezes ele fica meio esquecido, mas a verdade é que sem ele, a história toda simplesmente não aconteceria. Hoje a gente vai mergulhar na vida de Isaac, esse elo que foi absolutamente essencial para tudo que veio depois. Sabe, a primeira pista sobre a vida extraordinária de Isaac está no próprio nome dele. Em hebraico, Yitzhak, de onde vem Isaac, quer dizer ele riu. E esse nome, ele carrega tanto significado. Ele fala do riso de incredulidade dos pais, já tão idosos, mas também daquela alegria explosiva, sabe? A alegria de ver um milagre acontecer bem na frente deles. Então, para a gente entender bem a história dele, vamos passar por 5 momentos-chave. Primeiro, o filho do riso. Depois, a gente entra no teste final da fé, que é uma parte bem intensa. Em seguida, uma esposa e gêmeos rivais, onde a família dele começa a se formar e os problemas também. Aí vem a bênção roubada, o momento decisivo. E por fim, a gente fecha com o legado do patriarca, para entender a importância dele no todo. A história de Isaac começa onde a maioria das histórias terminaria. Pensa só, os pais dele, Abraão e Sara, já eram muito, mas muito velhos. A chance de terem um filho? Zero. Humanamente falando, era impossível. E é justamente nesse ponto, quando não há mais esperança, que uma promessa de Deus chega para virar tudo de cabeça para baixo. E olha que incrível a mudança. Aquele risinho de canto de boca, sabe? Aquele de até parece que isso vai acontecer, que Sara deu escondida, agora se transforma numa gargalhada de pura alegria para todo mundo ouvir. O que ela diz aqui não é só um desabafo feliz, é quase uma profecia que define o nome e a história do filho dela para sempre. Só que nem tudo são flores, né? Essa alegria toda do nascimento logo esbarra num conflito familiar bem pesado. A rivalidade ali dentro acaba levando à partida de Ismael, o meio-irmão mais velho de Isaac. Foi um momento de ruptura, bem triste, mas foi essa separação que acabou de vez confirmando Isaac como herdeiro exclusivo daquela promessa divina. Ok, agora a gente vai para um dos momentos mais tensos não só da vida de Isaac, mas de toda a Bíblia. É um evento que define a juventude dele, um teste de fé que levou pai e filho a uma situação inimaginável. Dá para sentir a tensão no ar, né? Tenta imaginar a cena. São 3 dias de viagem, em silêncio. Imagina o que não passava na cabeça de Abraão. E a história vai se construindo assim, passo a passo, num suspense que só aumenta. E aí vem a pergunta de Isaac, tão inocente. Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta deve ter cortado o coração de Abraão. Mas a resposta dele é uma das maiores declarações de fé que existem. Ele não sabia como, mas ele acreditava em quem. Deus mesmo proverá meu filho. Era só isso que ele tinha, uma confiança absurda. E foi desse momento de angústia e provisão que nasceu um nome que atravessou a história. Yahweh Irê, o Senhor proverá. Aquele lugar virou mais do que um monte, virou um símbolo eterno de que, na hora do aperto, na hora que parece não ter saída, a provisão de Deus aparece. Bom, depois desse evento tão marcante, a vida de Isaac segue para uma nova fase. Agora é a vez dele construir a própria família. Mas, se a gente acha que os conflitos acabaram, é aí que uma nova geração de rivalidades começa a nascer. E parece que a paciência era uma lição de família. Assim como os pais dele esperaram por décadas, Isaac e Rebeca também passaram pela mesma dificuldade. Foram 20 anos. 20 anos de espera e oração por um filho. Isso mostra uma fé, uma persistência que ele com certeza aprendeu com o pai. E quando a resposta veio, ela veio em dose dupla, mas já veio com um problema de fábrica, digamos assim. Uma rivalidade que começou ainda na barriga da mãe. Os dois, Esaú e Jacó, eram um oposto um ao outro. Um era o caçador, o machão, favorito do pai. O outro era mais quieto, de casa, o preferido da mãe. Essa divisão, essa preferência, foi a semente de todo o drama que viria pela frente. E agora a gente chega no ponto alto de todo esse drama familiar. É uma história que mistura engano, fraqueza e uma decisão que, uma vez tomada, mudaria a vida de todo mundo para sempre, com consequências bem dolorosas. Mas olha que interessante. Antes de ser enganado, o próprio Isaac teve seus momentos de fraqueza. Teve uma hora que ele fez exatamente a mesma coisa que o pai dele. Mentiu, disse que a esposa era irmã, tudo por medo. Esses episódios mostram que ele não era um herói perfeito. E talvez essa vulnerabilidade dele ajude a gente a entender como ele mesmo acabou caindo num engano tão grande depois.
O que nos leva à grande questão. Como que isso foi possível? Isaac já estava idoso, cego, frágil, se preparando para passar a bênção mais importante da vida dele. Como, nessas circunstâncias, um filho consegue enganar o próprio pai no momento desses? É um plano de uma audácia impressionante. O plano foi arquitetado por Rebeca e foi genial, no sentido de ser cruelmente eficaz. Ela mirou nos sentidos que ainda funcionavam em Isaac. Ele ouviu a voz e desconfiou, mas aí sentiu o cheiro da roupa de Esaú e tocou na pele de cabrito, que parecia os baços peludos do outro filho. Foi um ataque sensorial completo. Um plano calculado para roubar uma bênção, um futuro inteiro. E a hora que a verdade vem à tona é de cortar o coração. O texto diz que Isaac tremeu violentamente. Dá para imaginar o choque? E o mais importante de entender é que, naquela cultura, a palavra de um pai, a bênção, era como uma lei. Não tinha desfazer. Uma vez que foi dita, estava feito. O destino daquela família foi selado ali, naquele momento de engano. Então, no final das contas, qual é o resumo da vida de Isaac? Mesmo com os dramas, os erros, as fraquezas, o papel dele na história maior é fundamental. Ele não é o começo nem o fim, ele é a ponte. A ponte essencial que ligou a promessa feita a Abraão à nação que viria de Jacó. Olhando essa linha do tempo, a gente vê uma vida longa, e marcada por muita espera. Esperou 20 anos pelos filhos. Viveu a vida inteira nesse meio de campo, entre a promessa feita ao pai e a nação que viria do filho. E no fim, morreu em paz, com 180 anos, uma vida completa. E tem um detalhe sobre Isaac que é muito, muito significativo. Pensa bem, Abraão foi um peregrino, Jacó passou anos como fugitivo. Mas Isaac, ele foi o único dos 3 grandes patriarcas que viveu a vida inteira, do começo ao fim, dentro da terra prometida. Ele não foi o desbravador, ele foi a âncora, a presença constante que fincou raízes naquela terra. E para fechar a história pessoal dele, a gente tem uma cena de reconciliação. Aqueles 2 irmãos, Esaú e Jacó, que passaram anos brigados por causa daquele engano, se reencontram para enterrar o pai. É um final emocionante para uma vida que teve tanto conflito, mas que também foi o canal da promessa de Deus. Acho que a história de Isaac mostra uma coisa muito clara. A promessa de Deus não precisa de gente perfeita para acontecer. Ela segue em frente, no meio do riso, do medo, do engano e, por fim, da reconciliação. Isaac foi esse elo, às vezes silencioso, mas absolutamente indispensável. E aí, o que achou de conhecer um pouco mais sobre ele? Se essa análise fez sentido, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal Histórias Bíblicas 3D para não perder as próximas. Valeu!